A maluca da Felicity voltou. A palavra spy de mano, a premissa é simples, mas é genial. O episódio The Punishment, ou A Punição, é um dos melhores episódios dessa nova série do Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, e eu vou te explicar nesse vídeo tudo sobre ele e o porquê de eu amar tanto ele. E bom, mano, a premissa é simples, mas é genial. O Gumball, ele tem uma reunião disciplinar na escola por causa de um dos atrasos crônicos que ele tem. E tanto ele quanto a Nicole estão absolutamente convencidos de que a culpa é do outro. O episódio já começa com os dois em um silêncio tenso ali no café da manhã, enquanto Darwin e Anaís literalmente fogem da casa para não virar alvo colateral dessa intriga insana, dessa guerra fria familiar, pois a gente sabe que o New Gumball e o New Nicole é bizarramente bizarro. Os dois são muito individualistas, né, com ego muito inflável. Aqui que começa a escalada. Exatamente, a Nicole tenta acordar o Gumball com alarme cada vez mais agressivos, mas ele sabota cada tentativa, e é uma dança ali passiva-agressiva perfeitamente coreografada que vai crescendo e crescendo até que pronto. A Nicole tá andando de boa no sinal verde e alguém avança no sinal vermelho e destroça o carro deles, deixando a mãe e o filho completamente a pé. E a partir daí eles precisam correr até a escola, enquanto continuam se culpando pra ver quem que é o errado e quem que é o certo, e a Nicole joga na cara do Gumball que ele nunca assume a responsabilidade, e o Gumball rebate dizendo que ela explode de raiva antes mesmo dele entender o que aconteceu. E o bate-boca é tão intenso que eles literalmente esquecem de prestar atenção no trânsito e quase são atropelados múltiplas vezes, e quando finalmente chegam na escola, atrasados obviamente, eles encontram a Felicity Parham, por incrível que pareça, e ela é a líder da organização de pais e professores. Aquela chatice de sempre, obviamente, porque a Felicity é aquele tipo de personagem que sempre usa a frase: ai, como uma mãe eu faço isso aqui, como uma mãe eu sei o que é bom pra não sei o que, não sei o que, pra justificar os abusos de poder dela. Ela justamente fala: como uma mãe eu sei que eu posso mandar aqui na escola, tá ligado? É basicamente isso a desculpa que ela usa, porque ela fala assim: como uma mãe eu sei que se meu filho não acorda e não vem pra escola, ele tem que tomar uma punição, ele tem que ficar de castigo e ficar anotando no quadro 1000 vezes não me atrasar mais, tá ligado? Ela fala essas palavras assim, condena o Gumball a ficar na escola por 2 meses durante as férias de verão, e ela mesma vai supervisionar ele, com a Nicole tendo que pagar tudo e dirigir pra ele todo dia. É basicamente uma sentença de prisão disfarçada de punição pedagógica, que ela justifica como uma mãe. Mas aqui é onde o episódio vira de cabeça pra baixo, porque na sala de espera, enquanto tentam montar uma defesa, o Gumball finalmente admite a verdade, que ele se atrasou da última vez de propósito, porque é a única forma que ele tem de conseguir a atenção da Nicole. Porque a Nicole tá sempre ocupada com trabalho e com responsabilidades que quase não para pra interagir com ele, só quando há algum problema como esse. E é nesse momento que quebra completamente a dinâmica do episódio que tava tendo até então. A Guerra Fria basicamente se encerra e de repente não é mais sobre culpa de quem saiu errado, mas sim de carência emocional. E a Nicole, ela reconhece que ela explode realmente rápido demais e não ouve o filho. Então eles fazem as pazes, e quando a Felicity vai fechar o carro dela, algo incriminador, porque a placa do carro que cortou eles do trânsito que estava estacionado ali é o carro da Felicity, exatamente o mesmo carro que bateu neles, que causou o acidente, é da Felicity, ou seja, a Felicity, ela causou o acidente, ela fez eles chegar atrasados, e agora ela está punindo eles por isso? Ah, mano, nesse ponto aí que o Gumball e a Nicole não vão deixar barato, então o episódio muda de gênero completamente e vira um filme de vingança psicológica muito engraçado, porque o Gumball e Nicole aceitam a punição sem contestar, falam beleza, mas com um sorriso totalmente sinistro. Então eles começam a atormentar a vida da Felicity Parham de formas cada vez mais criativas e perturbadoras, aparecem na porta dela de madrugada, bloqueiam o trânsito na frente dela, ficam em pé atrás dela em silêncio, só imitando a voz dela irritante, dizendo como uma mãe não sei o que, em tons cada vez mais distorcidos, tá com comida de passarinho no carro dela só pros pombos cagar, e a coisa fica tão intensa que a Felicity literalmente surta. Ela dirige feito uma louca, causa um acidente de trânsito e é presa pela polícia. E ela fica gritando que a culpa é do Gumball e da Nicole e não sei o que, mas o episódio termina com o Gumball e Nicole assistindo a Felicity sendo levada pela polícia, satisfeitos, né? E a Nicole, ela faz uma promessa pro Gumball
pra arranjar mais tempo de qualidade com o filho, e meio que todo mundo vive feliz pra sempre, exceto a Felicity. Ela que se exploda. E cara, esse episódio é uma montanha-russa tonal que não deveria funcionar, mas funciona perfeitamente, cara, porque ele começa como uma comédia de situação familiar, vira um drama emocional e termina como quase um thriller ali psicológico de vingança. E de alguma forma, o show ele consegue fazer essas transições de forma muito leve, parecem bem naturais num universo absurdo de Elmore. O que faz o episódio funcionar é que ele entende perfeitamente a dinâmica entre o Gumball e a Nicole, porque a Nicole é uma mãe que trabalha demais e tá constantemente estressada e tem sempre um temperamento explosivo que ela mesma reconhece como problemático. Já o Gumball é uma criança que aprendeu desde cedo que a atenção negativa ainda é atenção e que problemas são a única forma dele fazer a mãe realmente olhar pra ele. E o episódio ele usa muito dessa dinâmica pra criar um conflito genuíno, e quando eles brigam não é só comédia boba, tem uma mágoa real ali, dá pra ver que tem um sentimento ali. A Nicole se sente culpada também por não ser presente o suficiente, e o Gumball se sente invisível por não estar causando problema. É uma crítica sutil, mas devastadora, sobre famílias modernas onde os pais estão sempre sobrecarregados, que só conseguem reagir a crises e nunca preveni-la. E então tem o ponto-chave, tem a junção, né, a interseção desses dois, que é a Felicity. A nossa Karenzinha Felicity Parham, que eu já falei sobre ela num vídeo meu, vai estar aparecendo aí no card. Ela é basicamente toda aquela mulher chata do mundo condensado em um personagem de desenho animado. E o como uma mãe dela não é só uma piada, é uma crítica afiada sobre como algumas pessoas usam a maternidade como um escudo para um comportamento abusivo, também autoritário. E ela não se importa com o contexto, ela não quer entender o que aconteceu, ela só quer exercer poder e se sentir superior, como ela sempre fez no Incrível Mundo de Gumball. E a reviravolta onde a gente descobre que foi ela quem causou o acidente, e agora ela fez o problema e ela que tá punindo, é genial, porque transforma todo o episódio retroativamente ali. De repente você percebe que a munição nunca foi sobre justiça ou educação, e sim sobre ego. E a Felicity, ela não admite o erro. Então o Gumball e a Nicole, eles percebem isso, e a vingança deles não é só uma satisfação pra nós, da audiência, mas é narrativamente justificada. Você não fica com peso na consciência dele estar fazendo isso com a Felicity. Você fica, na verdade, feliz por ele estar fazendo isso. Agora, sobre a vingança em si, tá bom que em alguns momentos elas são perturbadoras, eu não vou mentir, porque eles basicamente fazem uma tortura psicológica com a mulher até ela ter um colapso mental e bater o carro, mas em qualquer outro show isso aí seria vilania pura. Mas Gumball consegue fazer você torcer pra isso acontecer, porque primeiro, ele estabeleceu a Felicity como insuportável, e segundo, ele mostrou que ela causou tudo e se recusa a admitir a culpa. E terceiro, cara, ele fez a vingança ser absurda o suficiente, que nunca parece realmente cruel, mas mesmo sendo absurda. É uma violência cartoon levada ao extremo psicológico ali. E o episódio também brinca com o formato, de novo, de uma forma interessante. A primeira metade é quase um diálogo puro ali da Nicole e do Gumball, discutindo enquanto correm, e não tem muita ação visual, além daqueles engarrafamentos do trânsito e tudo mais. E isso funciona porque o writing, né, a escrita é bem afiada, o suficiente pra você ficar entretido só de ouvir ele se atacando verbalmente, tendo essa guerra fria. E a segunda metade inverte isso e vai para um humor quase visual e silencioso, onde eles estão juntos nessa contra um inimigo em comum, e as melhores piadas são só do Gumball e a Nicole existindo perto da Felicity, sem fazer nada, só zoando, tá ligado? Essa comédia de presença é ameaçadora, é brilhante. Tem alguma falha nesse episódio, é só o Darwin, a Anaís e o Ricardo, que a primeira coisa que eles fazem é sumir quando os dois brigam, e depois eles voltam ali e reaparecem rapidinho no final, mas basicamente eles são irrelevantes pro plot, porque o episódio foi tão focado no Gumball e na Nicole que basicamente qualquer um que aparecesse ali viraria coadjuvante. E honestamente, da minha parte, dado o quanto esse episódio desenvolve essa relação específica, faz sentido manter o foco nos dois, e o episódio deixa aberto esse problema de fundo, né, da Nicole não ter tempo pro Gumball e o Gumball se sentir sozinho, mas o show não mostra como ela vai fazer pra contornar isso, como que eles vão fazer, né, porque ela ainda tem o mesmo trabalho e as mesmas responsabilidades, né, mas eu acho que em 11 minutos não precisava falar sobre isso, e um final feliz e emocional faz mais sentido nesse momento, porque no fim das contas, esse episódio, ele mostra que as melhores histórias do Gumball não são só loucura aleatória, mas sim sobre usar essa loucura aleatória para explorar dinâmicas familiares reais ali, e funciona demais, cara. E não param para explicar a mensagem, só mostram através de uma comédia cômica, absurda e uma leve violência cartoon.
e traz uma verdade simples, né, que crianças causam problemas porque querem atenção e pais explodem porque sempre estão cansados e estressados. E o meu veredito final é que The Punishment, pra mim, funcionou em muitos níveis, com comédia perfeita, um timing perfeito, piadas perfeitas além de físicas e verbais, completamente visual, um drama familiar, mano, é tudo maravilhoso nesse episódio. Tem um núcleo emocional ali, um conflito familiar, uma história de vingança, é satisfatório. É cinema, é totalmente cinema. Obviamente não é perfeito, o final pode ter sido um pouco apressado, alguns personagens esquecidos, mas o que ele fez em 11 minutos, ele fez muito bem. E a relação do Nicole com Gumball nunca foi explorada antes dessa forma tão crua. Eu só lembro do episódio da geladeira, assim, por memória mesmo, e dessa vez parece que foi mais honesto, parece que foi mais sentimental, mais real. E ver a Felicity colapsar mentalmente depois de ter sido insuportável o show inteiro, foi a cereja no bolo, foi a pitada do chefe final ali. Por isso, a minha nota pra esse episódio é 10 de 10. Esse episódio é maravilhoso. Eu tô sendo um pouco clubista? Sim. Eu não gosto da Felicity e ver ela sofrer me fez feliz? Sim. Isso é um tanto cruel? Sim. Eu amo o Gumball? Sim. Eu amo a Nicole? Sim. Eu amo quando os dois interagem, meus dois personagens favoritos interagindo. Obviamente eu vou amar esse episódio, velho. Por isso que eu acho que o Gumball e a Nicole não foram muito longe nessa vingança. Comenta aí embaixo se vocês acham que eles foram longe demais, porque eu quero saber tudo isso de vocês. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço do seu amigo da vizinhança e falou.